para abrir a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e o versículo de número 38. É um assunto muito importante, muito interessante o tema de hoje. É um assunto fundamental. Para mim, é uma das principais doutrinas da Bíblia, ou do Novo Testamento, né? É uma doutrina muito importante. Eu a considero uma doutrina fundamental para a vida cristã, para o início da vida cristã. Sem essa doutrina, ou sem vivermos essa doutrina, ou passarmos por ela, para mim não existe vida cristã sem o tema que eu vou aqui em poucas palavras discorrer para você. Atos capítulo 2 e o versículo de número 38. Diz assim a palavra de Deus. Atos 2, 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Não vou continuar o versículo, é só a parte A do versículo, tá bom? Nós poderíamos aqui extrair pelo menos 5 mensagens dentro desse versículo. Mas eu quero apenas falar sobre o primeiro tema deste versículo, que é a palavra arrependei-vos. Eu quero falar sobre a palavra arrependimento. Esta palavra, alguns anos atrás, era mais falada nas igrejas sobre essa palavra, sobre arrependimento. Mas parece que, na atualidade, os pregadores estão pregando muito pouco sobre arrependimento. É uma doutrina bíblica que nós encontramos tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e eu classifico, eu acredito que é uma doutrina fundamental. Não existe cristianismo sem arrependimento. Não existe vida cristã sem arrependimento. O arrependimento faz parte da doutrina cristã e faz parte também da vida cristã. Eu quero aqui comentar alguma coisa sobre arrependimento e não vou discorrer aqui o texto, vou apenas usar a palavra, o termo, para podermos estudarmos, né? Para podermos falarmos sobre arrependimento. Seja você crente ou não, essa é uma palavra que todos conhecem. É uma palavra que faz parte do nosso cotidiano. É uma palavra que está nas empresas, está na família. É uma palavra que a maioria das pessoas sabem o significado dessa palavra, arrependimento. É uma palavra que, desde cedo, em casa a gente ouve essa palavra, né? Da boca do pai, da boca da mãe, dos lábios dos amigos. Essa palavra faz parte da nossa vida. E até mesmo as pessoas que não são cristãs, elas conhecem essa palavra. Mas eu queria aqui discorrer e falar um pouco sobre a palavra arrependimento. Que Deus fale no seu coração, você que está em casa, nos assistindo, nos ouvindo, que Deus possa falar de forma profunda no seu coração. O que significa a palavra arrependimento? Arrependimento é deixar de fazer o errado e passar a fazer o certo. Arrependimento é mudança de atitude. Arrependimento é mudança de ideia. Arrependimento não está apenas ligado naquilo que eu vou deixar de fazer agora, mas também na atitude que eu vou tomar a partir de amanhã. Porque o arrependimento me leva a não somente arrepender e deixar o pecado hoje, mas ele me leva a não viver mais aquele pecado amanhã. Arrependimento é deixar de fazer o errado e passar a fazer o certo. Arrependimento é deixar de fazer o que eu fazia no passado e passar a fazer o que eu fazia no passado. Aliás, é deixar de fazer o que eu fazia e passar a fazer o que eu não fazia. É deixar o meu passado. É deixar aquelas coisas que eu fazia de errado.
e a partir de hoje ou a partir de amanhã eu passar a fazer o certo. Arrependimento é mudança de ideia, é mudança de rumo, é mudança de caminho, é deixar o caminho errado e passar a viver no caminho certo. Isso é arrependimento. Arrependimento é a pessoa que está andando no caminho errado e dá meia volta, volta e pega o caminho certo. Isso é arrependimento. E eu quero compartilhar com você uma palavra aqui que Deus colocou no meu coração sobre arrependimento. Uma coisa importante, a importância do arrependimento. Arrependimento é o ponto de partida para quem quer fazer uma aliança com Deus. Se você quer fazer uma aliança com Deus, se você quer se consertar com Deus, se você quer restaurar a aliança com Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é se arrepender do pecado. É se arrepender do caminho errado. Então, o arrependimento é o ponto de partida. É o início, é uma atitude que deve ser tomada para aqueles que querem fazer uma aliança com Deus. A partir do momento que o homem decide a fazer uma aliança com Deus através de Cristo, a primeira coisa que ele tem que fazer é se arrepender dos seus pecados. É se arrepender do seu passado. Não existe cristianismo ou cristão que não tenha se arrependido do seu passado. Por isso que todo cristão, a maioria deles, ou todos eles, é um ex. A não ser aqueles que nasceram no evangélico. Mas aqueles que se converteram depois de adulto, ele é um ex-mentiroso, é um ex-drogado, é um ex-invejoso, é um ex-orgulhoso, é um ex-alcoólatra. Por quê? Porque o passado dele foi deixado para trás. Mas quando o homem vai iniciar uma caminhada com Deus e fazer uma nova aliança com Deus, a primeira coisa que ele tem que fazer, antes mesmo de levantar a mão e receber Jesus, é arrepender-se do pecado. E o que é pecado, pastor? Pecado é transgredir a lei de Deus. Então, quando o homem reconhece que ele é pecador, que ele teve um passado de pecado, então esse reconhecimento pode levar ele ao arrependimento. E esse arrependimento, ele precede a aliança que ele vai fazer com Deus. Então, não tem como você fazer uma aliança com Deus, um concerto com Deus, ou restaurar a aliança com Deus, sem que haja arrependimento. O arrependimento tem que acontecer. O arrependimento é indispensável para quem quer fazer uma aliança e um compromisso com Deus. Alguém que quer fazer um compromisso com Deus, antes de firmar esse compromisso com Deus, ele precisa se arrepender dos seus pecados, se arrepender do seu passado de pecado. E ele precisa, arrependendo, ele está com o caminho livre de fazer uma aliança com Deus, de firmar um compromisso com Deus. Mas antes desse compromisso, antes dessa aliança, seja ela restaurada ou feita, é necessário que haja arrependimento. Arrependimento do seu passado, arrependimento de um passado pecaminoso. Ele é indispensável. O arrependimento, ele precede o avivamento. Às vezes nós vemos algumas igrejas que querem buscar avivamento, olha, vamos fazer uma campanha para Deus mandar o avivamento, ou um reavivamento, como você queira. Mas esse avivamento, o arrependimento precede o avivamento. Para que nós possamos provar de um reavivamento, nós precisamos nos arrepender. Porque o arrependimento abre portas para Deus agir na nossa vida. Deus age em cima do arrependimento do homem. Quando o homem se arrepende, o céu se rasga. Quando o homem se arrepende, Deus se volta com misericórdia e com compaixão. Muitas vezes Deus quer demonstrar compaixão e amor com o homem, mas muitas vezes a falta de arrependimento, às vezes atrapalha Deus ou impede Deus. Não que ele não possa, mas é porque quando o homem não se arrepende, Deus não pode fazer nada por ele. O que Deus pode fazer por um homem que não se arrepende? Que não se arrepende da sua vida de pecado, que não se arrepende da sua maldade, que não se arrepende da sua crueldade. Então, para que o homem alcance isso, esse avivamento que eu estou falando, seja ele crente ou não, ele precisa se arrepender. Ele precisa curvar, ele precisa colocar sua boca no pó, arrepender-se dos seus pecados, arrepender-se do seu passado de pecado. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que Deus vai entrar com a providência. O arrependimento também, ele não só precede o avivamento, mas o arrependimento precede o perdão. Para que haja perdão ou pedido de perdão, tem que haver arrependimento. Alguém para procurar o outro e pedir perdão, ele faz isso porque está arrependido. Então, antes que ele peça perdão, ele precisa se arrepender.
Agora, uma coisa interessante sobre arrependimento. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de se arrepender? Por que as pessoas têm dificuldade de se curvar? É porque o arrependimento, para alguém se arrepender, ele precisa reconhecer que ele errou. E o orgulho do ser humano não o deixa ele reconhecer os seus erros, reconhecer que está errado. Então, para alguém arrepender, ele tem que reconhecer que errou. E reconhecer que errou, o orgulho é inimigo do reconhecimento do erro, ou reconhecimento do seu passado de pecado. Então, para que o homem possa se arrepender, ele tem que reconhecer que ele errou. Para o homem se arrepender, ele tem que reconhecer que errou. Para o homem pedir perdão, ele tem que se arrepender que errou. E aí está o problema. Porque muitos não se arrependem. É porque alguns acham que reconhecer o erro é humilhar. E o orgulho não deixa o homem humilhar. Por isso que arrependimento está ligado com quebrantamento. Arrependimento está ligado com o pó. Arrependimento está ligado com reconhecimento. Quando você reconhece, quando você humilha. Porque não tem como você desvincular arrependimento de humilhação diante de Deus. Para você se arrepender, é necessário se humilhar antes. Porque o arrependimento te leva para o pó. O arrependimento te leva ao reconhecimento que você errou. E o ser humano em si, por ser orgulhoso, por ser arrogante, por ser soberbo muitas vezes, ele não se arrepende porque não quer reconhecer que errou, que falhou, que pecou contra Deus, que pecou contra o pai, que pecou contra a mãe, que pecou contra a sua família. Folheando no Novo Testamento, eu percebi uma coisa no livro de Marcos, capítulo 1 e o verso 4. Lá diz assim, Marcos 1 e 4. Apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. O que nós temos aqui? Temos, João Batista fica 30 anos escondido. Jesus fica 30 anos escondido. Né? Escondido. E olha, Jesus só aparece no cenário para fazer milagres, para iniciar o seu ministério após 30 anos. João Batista também. Mas o que eu acho interessante é que quando João Batista aparece no deserto, depois de 30 anos, a mensagem principal de João Batista, o ponto principal de João Batista, a mensagem principal de João Batista, o ponto de partida da mensagem de João Batista é arrependimento. João Batista, ele aparece para pregar para as multidões e a palavra principal dele é arrependimento. E apareceu João Batista no deserto pregando arrependimento. Por quê? Porque o ponto de partida para iniciar qualquer tipo de relacionamento com Deus é o arrependimento. É a primeira mensagem que o homem deve ouvir. É a palavra de arrependimento. Quando João Batista aparece para as multidões e as multidões vêm até ele, a mensagem dele é arrependei. João Batista não fala sobre obediência a Deus, ele não fala sobre santificação, ele fala primeiro de arrependimento, porque arrependimento é ponto de partida. Antes de você fazer qualquer coisa, antes de você, pastor, eu queria buscar santidade, então antes de buscar santidade, você tem que se arrepender dos seus pecados. Pastor, eu queria muito obedecer a Deus, esquece a obediência, você tem que arrepender dos seus pecados. E a partir do momento que você se arrepende, que você reconhece que você é um pecador, que você reconhece que o seu passado é de pecado, que o seu passado é de erro. A partir do momento que você reconhece, que você se arrepende, aí vem os demais passos para a vida cristã. Mas o ponto de partida de João Batista, a palavra principal dele, a palavra que dá início ao seu ministério, não é santificação, não é obediência, mas é arrependimento. Ele diz para os soldados, arrependei. Ele diz para os fariseus, arrependei. Ele diz para os escribas, arrependei. Ele traz uma palavra dura para as multidões. E ele chama as multidões, às vezes, ou seja, os fariseus, de raça de víboras. Né? Ele repreende a multidão. Mas a palavra que vai na frente é arrependei-vos. 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 Arrependei de quê? Pecar é transgredir a lei de Deus. João Batista estava dizendo, vocês transgrediram a lei de Deus. Vocês pecaram contra Deus. E se vocês querem ter comunhão com Deus, se vocês querem o perdão de Deus, se vocês querem fazer uma aliança com Deus, se vocês querem fazer um compromisso com Deus, aí está a palavra-chave, está a senha. Arrependei dos seus pecados. Arrependei da corrupção. Arrependei da mentira. Arrependei do orgulho e da arrogância. Arrependei do roubo. Arrependei da prostituição. Arrependei-vos. Arrependei-vos.
Não importa se vocês são sacerdotes. Não importa se vocês vão à sinagoga todos os sábados. Arrependei-vos. Vocês são pecadores que precisam de arrependimento. Então a palavra que estava estampada na mensagem de João Batista. É como se João Batista pegasse uma placa e escrevesse na placa e mostrasse aquela placa para a multidão. Vocês precisam se arrepender. Vocês são descendentes de Abraão, mas precisam se arrepender. Vocês são descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, mas precisam se arrepender. Mesmo que o sangue de Abraão corra nas veias de vocês. Mas sendo filhos de Abraão, isso não os torna santos por isso. Mesmo sendo filhos de Abraão, vocês são pecadores e vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Mas o que eu acho mais interessante nessa mensagem de arrependimento é que em Marcos capítulo 1, o verso 15, quando Jesus começa o seu ministério, a mensagem que Jesus apresenta, a primeira mensagem que Jesus apresenta para as multidões, é a mesma mensagem de João Batista. E a palavra de Jesus lá em Marcos capítulo 1, verso 15, Jesus diz assim, em Marcos 1,15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A mensagem principal de João Batista para aquela multidão, soldados, publicanos, prostitutas, ladrões, fariseus, escribas, sacerdote, a palavra era arrependei-vos. Vocês transgrediram a lei de Deus. E todo pecador descendente de Adão transgrediu a lei de Deus, são pecadores por natureza. Todos os homens que nasceram de mulher, descendente de Adão, são pecadores. E o homem é pecador duas vezes. É pecador porque nasceu no pecado. E é pecador porque pratica o pecado. Aí João Batista vem com aquela palavra dura, ele diz, arrependei-vos, arrependei-vos. Aí de repente aparece um outro homem chamado Jesus. E ele inicia o seu ministério. E o que é que ele diz? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Às vezes as pessoas não entendem isso. Eu quero aqui finalizar essa palavra com algo muito forte. A palavra, o ponto de partida da mensagem de João Batista foi arrepender. O ponto de partida da mensagem de Jesus, arrependei-vos. E agora no dia de Pentecostes, quando o apóstolo Pedro com os apóstolos estavam ali no cenáculo, e o Espírito Santo desceu sobre eles, né? E aí eles foram ali batizados com o Espírito Santo. E o apóstolo Pedro se levanta no meio da multidão. E ali Pedro fala para aquela multidão, olha, vocês pecaram contra Deus. Isso está registrado em Atos capítulo 2. Vocês pecaram contra Deus. Vocês mataram o Filho de Deus. Vocês crucificaram o Filho de Deus. Vocês traíram o Filho de Deus. Vocês viraram as costas para o Filho de Deus. Vocês desprezaram o Cristo vivo de Deus. Aquele que Deus o fez Senhor. E aí Pedro prega aquela mensagem dura, aquela mensagem exortativa. E quando ele termina a mensagem, aquela multidão levanta as mãos e faz uma pergunta para Pedro. Pedro, o que nós temos que fazer? Você pregou uma mensagem que nos comoveu. E agora reconhecemos que nós matamos o Cristo. Que nós somos culpados da morte do Cristo. Que o sangue do Cristo, morto na cruz, recai sobre nós. Aquela multidão pergunta para Pedro, agora Pedro, o que nós temos que fazer? O que temos que fazer? Para recebermos o perdão de Deus. Nós reconhecemos que matamos o Cristo. Nós reconhecemos que crucificamos o Cristo. E agora o que temos que fazer? Para Deus nos perdoar, para que o céu se rasgue e o perdão de Deus venha sobre nós. Eu acho interessante que hoje nas nossas igrejas, somos nós que perguntamos, alguém aqui quer receber Jesus? Alguém aqui quer aceitar Jesus? Receber Jesus não é errado, porque a Bíblia diz que aquele que o recebe se torna filho de Deus. Nenhum problema. Nenhum problema. Mas o que eu acho interessante é que os pecadores que crucificaram Jesus, é eles que perguntam o que tem que fazer. Observe que Pedro não faz um apelo. Pedro mostra que eles pecaram. Pedro mostra que eles erraram. Pedro mostra que eles rejeitou o Cristo. Mas quem faz a pergunta o que temos que fazer é o pecador. É o pecador. É por isso que eu não insisto muito nos apelos que faço em nossa igreja. Porque quando o Espírito Santo toca no coração da pessoa, quantas vezes eu já recebi um bilhetinho, né? O diácono vai lá no púlpito e me entrega um bilhetinho. Pastor, tem alguém em nosso meio querendo receber Jesus.
Eu fico muito feliz quando alguém faz isso. Quando alguém levanta a mão e diz, eu quero receber Jesus hoje na minha vida. Eu quero convidar Jesus para entrar no meu coração, para ser o Senhor da minha vida, para morar dentro de mim. Mas aquela multidão estava tão quebrantada, que é eles que perguntam para Pedro, Pedro, o que temos que fazer? O que temos que fazer para Deus nos perdoar? O que temos que fazer para que o perdão de Deus nos alcance? E diante desta pergunta, aí Pedro responde, arrependei. Grave isso na sua cabeça. O ponto de partida de João Batista para aquela multidão, arrependei-vos. O ponto de partida do ministério de Jesus, arrependei-vos. E o ponto de partida para iniciar a pregação do evangelho em todo mundo através da igreja primitiva, porque no capítulo 2 de Atos, é lá que a igreja é inaugurada. A igreja é inaugurada, a igreja é selada ali com o batismo do Espírito Santo, lá no Pentecoste, e ali, antes de iniciar a missão mundial do evangelho, ali Pedro se levanta e ele sela. O ponto de partida da mensagem de Pedro é arrependei. O que Pedro está nos ensinando? E esse ensinamento ultrapassou gerações e chegou até mim hoje. O que Pedro está falando conosco hoje? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo falando através de Pedro, melhor dizendo. O que ele está dizendo? Que o pregador precisa pregar arrependimento. É a palavra principal. Nós temos que inculcar na mente do povo que a primeira atitude que as pessoas têm que tomar quando elas querem um compromisso com Deus é arrepender. Se alguém quer ser crente em Jesus, se alguém quer ser cristão, quer fazer uma aliança com Cristo, com Deus, o primeiro passo, ele precisa se arrepender dos seus pecados, do seu passado. Por favor, volte a sua atenção para o que eu vou dizer para você agora. Você percebeu que muitas pessoas hoje que procuram as igrejas, você vê que você vai em algumas igrejas por aí, principalmente as neopentecostais, estão cheias de pessoas, amarrotadas de gente. Eu pergunto, não estou julgando, estou perguntando, é uma pergunta. É uma pergunta que fica no ar. Essas pessoas estão procurando Jesus. Para quê? Qual é a intenção delas? Eu estou perguntando, eu não estou afirmando, eu não estou julgando, então não me julgue. Eu estou perguntando. Você percebeu que muitas pessoas hoje que vão às igrejas, elas vão procurar Jesus para resolver os seus problemas conjugais. O casamento da pessoa está falido. O filho está nas drogas. O casamento está falido. E agora com o casamento falido, com o divórcio chegando para destruir o casamento, a pessoa aí procura Jesus, e ela procura Jesus não é porque ela está arrependida dos seus pecados, não. Não é porque muitos procuram Jesus, não estou julgando, mas muitos procuram Jesus não é porque estão arrependidos, não. Elas procuram Jesus porque elas querem que Jesus solucione o seu problema conjugal. Ela quer que Jesus resolva o teu problema conjugal, o teu problema familiar. Né? Muitos procuram Jesus porque a empresa está falindo. E às vezes vão para a igreja fazer uma campanha, a intenção deles não é chegar lá e dizer, Jesus, eu quero mudança de vida, eu quero transformação na minha vida, eu quero que o Senhor me salve, eu estou arrependido dos meus pecados. Não, muitas delas, não todas, estão procurando Jesus para resolver o seu problema conjugal, para resolver o problema que ela tem com o filho, problema de relacionamento, falência financeira. Muitas delas, depois que Jesus entra no casamento, às vezes, e resolve o problema do casamento, resolve o problema com o filho, elas não vão na igreja mais. Por quê? O que deve levar a pessoa a procurar Jesus não é para resolver o seu problema conjugal. Porque o problema conjugal pode ser um problema, mas é um problema para quê? O maior problema que nós temos não é problema conjugal. O maior problema que o homem tem não é um problema conjugal. O maior problema que o homem tem não é um problema financeiro. O maior problema que o homem tem chama-se pecado. E nós resolvemos o problema do pecado nos arrependendo. Só o arrependimento resolve o problema do pecado. Então, quando alguém recorre a Jesus para buscar a solução dos seus problemas, problema conjugal, problema financeiro, às vezes uma enfermidade, a pessoa chega até Jesus e ele não quer perdão de pecado. Ele não quer que Jesus perdoe o seu pecado.
Ele não está arrependido do seu passado. Ele quer simplesmente que Jesus o cure. Ele quer simplesmente que Jesus mude o seu casamento. Ele quer simplesmente que Jesus tire a sua empresa da falência. Mas eles não estão arrependidos. E por isso que muitos saem da igreja com facilidade. Porque nunca se arrependeram. Eu tenho uma palavra triste para te falar. Há muitas pessoas que estão na igreja hoje, 5 anos, 6 anos, 10 anos. E eu falo isso como pastor, que tenho quase 30 anos de pastor. Tem pessoas que estão na igreja hoje e que nunca se arrependeram dos seus pecados. Nunca. Muitas delas falam sobre o seu passado. Eles falam com orgulho. Quando eu não era crente, eu matava. Quando eu não era crente, eu prostituía. Quando eu não era crente, eu fazia isso ou aquilo. E ele fala contando vantagem. Porque nunca se arrependeram do seu passado. O arrependimento não faz parte da vida cristã dele. Se é que eu posso chamar isso de vida cristã. Mas a palavra principal na vida de um homem é arrependimento. E muitas vezes Jesus restaura o casamento. Sim, restaura o casamento. Muitas vezes Jesus restaura a vida financeira. Muitas vezes Jesus, ele cura as enfermidades. Claro que ele faz isso. Mas Jesus, a vontade de Jesus é que os homens recorressem a ele. Arrependido dos seus pecados. Arrependido do seu passado. Das suas mazelas. Arrependido de tudo de errado que ele fez. Da transgressão da lei que eles praticaram. Porque nada entristece Jesus mais do que transgredir a lei de Deus. E então o que acontece? Essas pessoas que recorrem a Jesus somente por interesse. É bem verdade que muitas delas chegam lá recorrendo a Jesus para resolver os seus problemas pessoais. E Jesus resolve. E muitas delas, depois que chegam lá, se arrependem. Mas a maioria não acontece isso. A maioria cai fora depois que seus problemas pessoais são resolvidos. Por isso que a intenção do Espírito Santo em levar o homem até Jesus não é para restaurar o casamento, não é para restaurar a falência da vida financeira. É para levar o homem ao arrependimento e ser salvo. Há um texto na Bíblia que eu gosto muito. Quando aqueles 4 homens trouxeram o paralítico, a Bíblia diz que eles quebraram o telhado, desceram como paralítico até a presença de Jesus. E Jesus, vendo aquele paralítico, Jesus não cura a paralisia dele. Jesus não cura a sua deficiência física. Jesus disse para aquele homem, perdoados são teus pecados. Aquele homem não foi ali, olha bem, ele não foi lá para ter os seus pecados perdoados. Ele não foi lá com a intenção. Quando aquele homem chama os seus amigos e diz o seguinte, me leva até a presença de Jesus, porque eu quero pedir perdão a ele dos meus pecados. Não foi isso que aconteceu. Aquele homem aleijado é levado pelos seus amigos até a presença de Jesus, não para receber perdão de pecado. Ele foi lá porque queria ser curado. Então Jesus olha para ele e Jesus não diz assim para ele, ser curado. Eu te curo. Pode ir para casa. Jesus não disse isso. Jesus disse, perdoados são teus pecados. O que Jesus quis dizer? Ei, moço, você está com o seu corpo doente. Ei, moço, você está com o seu corpo paralítico. Mas a tua alma está pior do que teu corpo. Ei, moço, a enfermidade da tua alma chamada pecado é pior do que essa paralisia que te aflige. E aí Jesus diz o quê? Eu não vou curar a tua paralisia agora. Eu vou curar primeiro a tua alma. E aí Jesus diz para ele o quê? Perdoados são os teus pecados. E depois que Jesus perdoa os seus pecados, purifica a sua alma, lava o seu coração. Depois que Jesus perdoa ele, Jesus salva ele. Então Jesus diz agora, levanta e anda. Aí Jesus cura ele. O que Jesus está mostrando? Que o maior interesse de Deus não é restaurar a sua empresa. Ainda que ele queira fazer isso. A maior vontade de Deus não é restaurar a tua empresa. Não é curar o teu corpo. É curar a tua alma. Teu espírito que está doente. Porque a maior enfermidade que o homem tem é o pecado. É o pecado. O câncer pode tirar a sua vida física. Mas a enfermidade chamada pecado pode te levar para o inferno e para o lago de fogo e a separação eterna de Deus. A pior de todas as enfermidades é o pecado. Porque a consequência da enfermidade física é a morte física. Mas a consequência do pecado é a morte eterna. Então o maior interesse de Jesus é curar a tua alma, é curar o teu espírito, é fazer algo extraordinário na sua vida. Você já arrependeu do seu passado? Você já arrependeu do seu passado? O seu passado ficou para trás?
Pastor, mas o senhor está falando que eu tenho que me arrepender. Arrepender de quê? Arrepender da mentira, do engano, da indiferença, do orgulho, da soberba. Arrepender, você sabe. Você sabe. Eu disse no começo o que é pecado. Pecado é transgredir a lei de Deus. Você sabe quantas vezes você transgrediu a lei de Deus. E arrependimento não é uma palavra apenas para pessoas não crentes, não. Cristãos. Não. Arrependimento é uma palavra que faz parte da nossa vida. Quase sempre eu estou me arrependendo de coisas erradas. Às vezes eu piso na bola com Deus. Às vezes eu penso coisas que não deveria pensar. Às vezes eu faço coisas que não deveria fazer. Ou falo coisas. E eu tenho que me arrepender. O arrependimento faz parte da nossa vida. E enquanto estivermos aqui, nós temos que lançar a mão desse recurso chamado arrependimento. Porque é através do arrependimento que nós restauramos a aliança com Deus. Através do arrependimento que Deus nos perdoa. Através do arrependimento que temos comunhão com Deus. Então, arrependei-vos. E que Deus te abençoe. E que Deus te guarde. E que Deus te proteja de todo mal. Que essa palavra possa ter alcançado o seu coração. E que Deus te guarde